Bom dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Muita paz para vocês, muita paz para nós. Nós precisamos de paz. Se nós tivermos paz, nós vamos conseguir rezar, vamos conseguir trabalhar, vamos conseguir melhorar, vamos conseguir agir e vamos progredir financeiramente, vamos progredir na fé, vamos progredir nas boas atitudes. Mas sem a paz, nós ficamos paralisados. O medo nos paralisa. Vocês já perceberam? Uma pessoa com medo, ela está paralisada. Ela não raciocina, ela entra em pânico. Ela corre para todos os lados sem saber qual é o seu objetivo. Por isso que devemos deixar esse medo de lado e nos aproximarmos de Jesus para que Ele possa nos guiar, para que Ele tire os nossos medos. Quantas pessoas estão com medo de ir para a igreja, com medo de melhorar, com medo de se converter, com medo de abandonar os seus pecados, com medo de sair da lama e da escuridão? Questão de medo. Eu tenho medo de melhorar de vida, eu tenho medo de crescer, eu tenho medo de arriscar, eu tenho medo de não dar certo. O medo nos paralisa. Que nesta quarta-feira, dia 28 de janeiro, a gente possa dizer: o Senhor é meu guia, vou agir com justiça, vou meter a cara no trabalho, nos estudos, vou cuidar melhor da minha casa, vou cuidar melhor da minha família e deixar o medo de lado. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós estamos guardados, quando nós estamos ancorados na fé que nos leva até Jesus, da nossa Santa Igreja Católica, nós agimos sem medo. E aqui eu não falo de não ter prudência. Prudência é uma coisa, medo é outra. A prudência nos leva a evitar situações de morte, situações de conflito, situações de pecado. O medo nos paralisa. Então que você hoje possa deixar seu medo de lado e dizer assim: vou partir, vou encarar a vida de frente, vou batalhar, vou me curar dessa doença que me persegue, vou fazer minha cirurgia, vou ficar bom, vou enfrentar essa doença e vou sair fora, porque o Senhor é meu guia. Deus proverá. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós, como cristãos batizados, tenhamos essa coragem de enfrentar a vida com coragem, como Jesus enfrentou. Jesus disse o quê? Perseverem, eu venci o mundo. Vocês também podem vencer. E o evangelho de hoje, nessa quarta-feira, dia 28, já terminando o mês, né? O mês de janeiro, graças a Deus, estamos conseguindo sair fora dele, com muita graça, com muita bênção, que a gente possa refletir cada vez melhor e desejar que fevereiro venha com muita paz e muita saúde. É o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versos de 1 a 20. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens da praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas e, em seu ensinamento, dizia-lhes: escutai. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela se foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas.
Jesus lhe disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus, para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhe disse: vós não compreendeis estas parábolas? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia palavras. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra deles. Tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo. São inconstantes. Quando chega uma tribulação, uma perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, as ilusões da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra, e ela não produz fruto. Por fim, aquele que recebe a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra e recebem e dão frutos. Um dá 30, outro dá 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que no Evangelho de hoje nós estamos vendo aqui a parábola do semeador. Jesus vem trazer para nós a verdade que acontece desde o tempo que Jesus está aqui, desde o tempo que Jesus veio, desde o tempo que o Verbo se fez carne. Pura verdade, simples, né? A parábola do semeador. Algumas sementes caem à beira do caminho, outras caem em terreno de pouca terra, elas vão brotar, mas logo quando o sol sai, elas se queimam e morrem. E Jesus vai explicando ponto a ponto. Jesus vai explicando tudo o que acontece até hoje. Quantas pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, são frias, são calculistas, se empolgam com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, mas se as coisas não estão do jeito que elas querem, já abandonam o Evangelho. Quantas outras nascem no batismo, são levadas para o crisma, são levadas para os encontros, para as celebrações da Santa Missa, mas depois caem fora, porque ouvem a palavra de Jesus e se encontram em situação de pouca fé e não frutificam. E Jesus está dizendo no final, outras não, outras dão fruto de 30 por 1, de 60, de 100. Essas são as pessoas que verdadeiramente acreditam em nosso Senhor Jesus Cristo. Não importa a dificuldade, não importa as cruzes que estejam carregando, não importa quantas perseguições venham na sua casa, na sua família, nas questões pessoais, elas estão firmes. Elas agem como Paulo, que disse: combati o bom combate, guardei a fé, agora só me resta a coroa da salvação. Paulo combateu o bom combate, foi perseguido, fugiu para outros países, foi preso, foi torturado. Mas nós sabemos que Paulo teve que cair do cavalo, porque Paulo perseguia Jesus, porque Paulo não acreditava em Jesus. Jesus estava no lugar e Paulo ia lá com seus homens do exército, queimava, destruía tudo. Paulo procurava matar Jesus, até o dia que caiu do cavalo, ficou cego, e Jesus vem até ele e diz: Paulo, Paulo, por que me persegues? Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós também temos que cair do cavalo. Nós também estamos cegos igual a Paulo e não vemos a verdade. Queremos acreditar em outras coisas.
mas às vezes fugimos da verdade que é nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes a semente vem até nós, quantas vezes somos jogados no terreno fértil, mas nós não queremos frutificar, nós não queremos dar fruto para a família, não queremos dar fruto para Deus. Mas tem aquelas sementes que caíram sim em terreno fértil e deixaram-se crescer e frutificar. Você conhece, eu conheço, pessoas maravilhosas igual a vocês, que superaram os pecados, as fraquezas, pessoas maravilhosas que verdadeiramente acreditaram e conseguiram vencer. Dificuldades nós todos temos. Temos sol quente, temos terra seca em nossa vida e às vezes pensamos que vamos perecer, pensamos que vamos morrer, mas Jesus nos sustenta pela mão, pela palavra e nós saímos fora. É preciso que você deixe a sua semente cair em terreno fértil, que você saia do meio dos espinhos, que você saia do terreno cheio de pedra, para assim crescer e dar frutos. E muitas vezes, meus irmãos, o fruto que nós precisamos dar é para nós mesmos. Precisamos nos salvar, precisamos melhorar, precisamos nos sentir melhor. E através da palavra e do Evangelho, nós vamos nos sentir melhor e vamos fazer o bem também para outras pessoas. Que você possa hoje refletir sobre esse Evangelho e proclamar esse Evangelho quantas vezes for necessário e tirar as suas dúvidas e perguntar: eu estou dando frutos? Quantos frutos eu estou dando? Poderia dar mais frutos do que eu estou dando hoje? Eu poderia ser melhor para minha família, para meu marido, para minha esposa, para os meus filhos? E depois que eu melhorar na minha casa, na minha igreja doméstica, eu sair também para ser melhor para a comunidade e para Deus? Nós devemos sempre fazer essa reflexão. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho de notificações. Seja um dizimista. Que Deus nos abençoe.